Opa, aqui é o Kevin, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 11ª aula do curso de osciloscópio, beleza? E hoje eu tenho uma aula muito especial, é um assunto muito bacana, acredito que muita gente até já conheça, mas nunca é bom, nunca é demais reforçar um pouquinho, né? E ver a visão de outra pessoa, certo? Então vamos lá. A aula de hoje trata-se de compressão relativa, ok? Eu já estou aqui com um gráfico separado aqui na tela e vou explicar um pouquinho melhor sobre ele, tá? Primeira coisa, vamos entender essa compressão relativa, tá? Compressão relativa também conhecida como CR, tá? Então vou botar aqui, ó. Isso daqui você vai ver muito aí no quesito de diagnóstico avançado, tá? Na minha opinião, um dos carros-chefes do diagnóstico avançado, ok? Então, o que é a CR, o que ela faz e como a gente pode fazer o teste de CR em um veículo, tá? Primeira coisa, então, vamos definir CR, como a gente já viu, compressão relativa, tá? Compressão do quê? Relativa em relação ao quê, né? Vamos lá. Compressão relativa de cilindros, tá? É um teste que a gente faz no veículo sem desmontar muita coisa, às vezes praticamente quase nada, e a gente consegue medir a compressão dos cilindros para facilitar o nosso diagnóstico, né? E até mesmo às vezes já finalizar o diagnóstico dependendo do problema do veículo. Então o que acontece? Um veículo chegou falhando aqui na nossa oficina, qual é o primeiro teste que a gente faz? É uma CR. Por que fazer uma CR? Porque com a CR a gente já consegue identificar se essa falha do veículo é um problema mecânico ou não. Sendo um problema mecânico, a gente não precisa perder tempo fazendo o diagnóstico em outras situações, como por exemplo o bico, cabo, vela, né, o sistema de ignição inteiro e o sistema eletrônico, tá? Sendo um problema mecânico, a gente vai focar no problema mecânico e não ficar perdendo tempo com a eletrônica, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, Kevin, tu quer me dizer que a gente consegue medir compressão relativa sem desmontar quase nada? Isso, é isso que eu estou dizendo, tá? Como é que a gente faz para medir compressão relativa? A gente pega o osciloscópio, conecta na bateria do veículo, dependendo o osciloscópio que você for usar, você vai precisar utilizar um filtro para CR, tá? Como esse aqui, que a gente tem aqui nosso. Então esse daqui é um filtro com regulagem. Para que essa regulagem? Para poder conseguir esse sinal limpinho, que é igual a esse que a gente está na tela aqui, tá? Então vamos falar dele daqui a pouquinho. Então a gente conecta esse filtro na bateria, ou dependendo do osciloscópio já tem o filtro interno, não vai precisar esse filtro externo. Conecta na bateria, desliga o sensor de rotação ou desliga as bobinas para o veículo não entrar em funcionamento, tá? E aí vai lá, bate arranque, né? Dá partida no motor e faz adquirimento desses dados aqui, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é a compressão dos cilindros ali, mas deixa eu explicar um pouquinho diferente. Primeira coisa, eu vou explicar a configuração aqui, tá? Aqui, ó, eu fiz essa medição com 20 milivolts por divisão e tensão alternada, tá? Então deixa eu anotar aqui, ó. Compressão relativa, você tem que medir em AC, tá? E a tensão vai variar de 20 milivolts até 200 milivolts, mais ou menos, tá? E o tempo? Qual é o tempo que a gente vai utilizar?
Aqui eu estou utilizando 200 milésimos por divisão. Então, 200 milésimos por divisão, tá? E o que é isso aqui que a gente está medindo? Cada pico desses aqui embaixo é uma subida do motor de partida comprimindo a mistura admitida, tá? Então vamos aqui, ó, vamos supor, nós temos esse gráfico aqui, vamos pegar aqui como começo aqui, tá? Então aqui o cilindro 1 está subindo comprimindo. Então quando ele sobe comprimindo, o motor de partida ele precisa mais energia para poder fazer essa compressão, certo? Então ele vai gerar uma queda de tensão maior na bateria. Por isso, o gráfico desce. Ó, desceu até esse ponto aqui, ok? Depois que o pistão 1 subiu, ele vai descer, tá? E depois quem vai subir comprimindo é o 3, certo? Então aqui, ó, o 1 subiu comprimindo, agora o 3 subiu comprimindo, depois o 4 subiu comprimindo e depois o 2 subiu comprimindo, na ordem de ignição. Então vamos pensar. Se eu tenho o meu motor de partida lá, girando o motor, a gente sabe a ordem de ignição do motor, vamos supor aqui um 342. Então o primeiro que vai subir comprimindo o 1, depois o 3, 4 e 2. Teoricamente, se o motor estiver redondinho, todos os cilindros com a mesma compressão, o motor de partida vai demandar a mesma energia para comprimir essa mistura em todos os cilindros, certo? Partindo dessa teoria, então quando eu bater arranque, eu tenho que ter um gráfico totalmente igual, né? Totalmente não, porque sempre vai ter um desgastezinho, então tanto no arranque quanto no motor, mas bem parecido pelo menos, certo? Então aqui, esse gráfico aqui, eu extraí de um veículo. Deixa eu ver se eu tenho qual veículo é aqui. Calma aí. Tá, eu não tenho mais o veículo aqui, não vou lembrar, mas deixa eu abrir aqui. Tá. Esse veículo aqui em questão, ele estava com um problema, ele estava com uma falha, tá? E aí o primeiro teste que eu fiz foi a compressão relativa, tá? Então, quando a gente mede a compressão, já tem gente que me pergunta, né, se a gente consegue saber em quantos bar está aquele cilindro. A resposta é não, não conseguimos saber, porque esse é um teste de compressão relativa, ou seja, compressão relativa entre um cilindro e outro. A gente só consegue saber se todos os cilindros estão iguais. Por exemplo, nesse teste aqui, olha aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Esse cilindro aqui, ó, ele tá diferente desses três aqui, ó, tá vendo? Ele tá bem mais alto. Isso significa que ele tá com uma menor compressão que esses outros aqui, tá? E como é que a gente vai saber se isso realmente é verdade? A gente vai ver se esse é um padrão que se repete. Se a gente observar aqui, ele se repete, então a gente tem que voltar para trás ou ir para frente e ver se ele sempre bate no mesmo cilindro. Vamos lá, vamos começar daqui. Vamos supor que ele seja 1. 1, falha, 3, 4, 2. 1, falha, 3, 4, 2. 1, falha, 3, 4, 2. Então é um defeito que se repete ao longo do teste. Com isso, eu consigo definir sim que o cilindro 1 tem um problema, tá? Que o cilindro 1 tem uma menor compressão do que os outros. Por isso, o nome de compressão relativa. Sabendo que o cilindro 1 tem uma menor compressão que os outros, eu não preciso perder tempo vendo bobina, bico, bomba, porque eu tenho um defeito mecânico. Aí depois disso eu vou definir qual é o problema mecânico, tá?
esse é o carro-chefe da oficina. Ainda além disso, eu sempre faço também um teste de CR aliado com um teste de transdutor de vácuo na admissão, né, TVA, na marcha lenta. Com o teste de transdutor de vácuo na marcha lenta mais o CR, eu defino que o motor tem um problema mecânico, e com o transdutor de vácuo na admissão, eu defino se esse problema mecânico é no cabeçote ou não, certo? O transdutor de vácuo vai ficar para uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa 11ª aula, né, de compressão relativa. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo e eu vou dar uma leve pegada aqui de novo, tá? Então, compressão relativa, a gente usa o filtro, ou se o seu osciloscópio já possui um filtro, você vai usar o filtro do seu próprio osciloscópio, tá? Como tem vários que tem. Vamos ligar no positivo e negativo da bateria, desligar o sensor de rotação ou as bobinas, o que ficar mais fácil. Vamos configurar o canal como alternado AC, de 20 a 200 mV por divisão e 200 milésimos de segundo por divisão, tá? Por que de 20 a 200? Porque vai ter veículos que vai trabalhar com 20 para ficar bom de enxergar, tem veículos que vai trabalhar com 100, outros com 200. Então isso não tem uma fórmula, tá? Tem que testar, ver o que se adequa melhor e colocar na tela, beleza? Se já não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações e deixe o like no vídeo se você gostou do vídeo, é claro. Beleza? Um grande abraço, até a próxima!